Grande Lincoln. Tá bom o som, Lincoln? Ótimo. Eu vou falar um pouco mais baixo, mas eu acho que dá para captar bem, né? Já começou? Já tem, o Lincoln já tá. Lincoln, a Sueli, estão tudo ali. Bem, meus amigos, companheiros de Ideal Espírita, nós estamos aqui dando sequência nos estudos de quinta-feira, quando utilizamos esse canal de comunicação para divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu queria agradecer primeiramente a Deus a oportunidade, aos nossos amigos, companheiros da Casa de Eurípides, que nos acompanha ao longo desses anos todos no trabalho, na divulgação da mensagem do nosso querido Mestre Jesus. O tema que nós vamos abordar hoje, ele chama-se o dever. Esse tema, ele é bem explicitado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, onde o Espírito Lázaro nos traz ensinamentos sobre o dever. E é sobre esse tema que nós vamos refletir nessa noite. Em nossa vida, e quando eu digo vida, é uma questão de muitas eras, né? De muito tempo, de muitas encarnações. Até um determinado momento dela, em que a gente vai se conscientizando de algumas situações ou alguma coisa que nos pertence, como somos imortais, não é? Que nós passamos por várias encarnações e em cada uma delas a gente vai aprendendo, vai acumulando conhecimentos de que, além de imortais, nós somos perfectíveis, ou seja, nós estamos numa constante aperfeiçoamento, num constante desenvolvimento, aprimorando durante essas várias encarnações todo um potencial, toda a nossa capacidade de, eu diria, de livrarmos de coisas ruins,
Mas é claro também esse mesmo potencial e essa mesma capacidade de realizar muitas coisas boas, muitas coisas positivas. E quando vai se tomando este conhecimento, quando vai se entendendo essa situação do espírito, muitas vezes, ou quase que sempre, surge então uma necessidade muito grande de modificar, não é? De nos transformarmos em comportamento, em maneira de ver as coisas, não é? E passamos a ter a cada dia um novo olhar da vida, da maneira com que vamos conduzindo-a, né? E Kardec chama isso de processo evolutivo do espírito. E aí existe uma pergunta: onde encontramos as melhores oportunidades para evoluir? É no planeta Terra. Eu digo no planeta Terra porque hoje nós estamos encarnados aqui. Então é aqui hoje o melhor lugar. Porque poderíamos estar num outro planeta e isso também não alteraria nada, não é? O processo de evolução do espírito não importa em qual planeta ele esteja. Ele vai estar sempre trabalhando o seu conhecimento, a sua evolução. E entre inúmeros deveres, ou melhor, entre inúmeras ferramentas, entre inúmeras, vamos dizer, ferramentas, aliados, que nos ajudam neste processo evolutivo, o dever é um deles, não é? O dever é um deles. O que é sinônimo de dever? Não é? Dever, no dicionário, quando a gente olha lá no Aurélio, diz assim: obrigação, encargo, responsabilidade, incumbência, imposição. Em resumo, é aquilo que precisa ser feito, não é? Muitas vezes nós já passamos por essa fase e hoje muitos já superaram, outros continuam com um pensamento de que essa palavra tem pouco significado. Essa história de dever, para alguns, não gostam nem de falar. Por quê? Porque está ligada a essa ideia de obrigação, de fazer algo, ou obrigação para com alguém, obrigação para com alguma coisa, né? E isso vai de encontro à liberdade, uma ânsia de liberdade que nós temos. Por que eu digo isso? Às vezes tem que... O trabalho é uma delas. Quando nós escutamos aí várias pessoas falando de que eu vou para o trabalho, e vou para a luta, não é? Aquele dever, para ele, é uma coisa obrigatória, é penoso para ele, não é? Ele não gosta. Mas vai de encontro de outras coisas, por exemplo, sentimentos negativos, como o orgulho, como a vaidade, que ainda possuímos. Mas eu entendo, e nos diz o Espírito Lázaro no Evangelho, que isso está mais ligada quando não se sabe qual o real motivo de uma encarnação. Ou seja, por que está aqui? Não é? De onde ele veio? O que estamos fazendo aqui? Qual é o nosso papel? Não é? Para onde vamos? O não saber
dessa situação acham que a vida é um oba-oba, né? Deixa a vida me levar, é assim que vai, não é? Mas em todos os lugares aonde estivermos, relacionando com outras pessoas, partilhando algo em comum, ou simplesmente próximos, existem deveres de uns para com os outros. Enquanto não conquistarmos o ideal máximo proposto pelo Divino Mestre, de amar ao próximo como a nós mesmos, cumprimento de deveres é um importante aliado e é também um importante passo, um avanço para o nosso crescimento espiritual, não é mesmo? Na atualidade, existe um reconhecimento de leis, né, divinas, e entre uma delas é a lei que todos têm direitos, todos nós temos direitos iguais, não é mesmo? Porém, existem pessoas que a gente não sabe que se é porque tem dificuldades, ou até mesmo uma má vontade, em vivenciar deveres. E são essas mesmas pessoas que têm essa dificuldade de vivenciar os deveres, são as que mais gritam pelos seus direitos, não é? Não cumprem seus deveres ou esquecem que este deveres também existe para com eles. Olhando o livro de Leon Denis, um livro chamado Depois da Morte, ele dá uma pincelada e descreve deveres que nós temos que ter na nossa vida, numa encarnação. E é muito interessante porque não só a mensagem de Lázaro, que já está com 165 anos de existência, como o livro do Leon Denis, Depois da Morte, que também já é nessa faixa aí de idade, e quando lemos todos esses deveres que devemos ter e que é uma grande parcela da sociedade não tem, a gente vê o tanto que é atual, não é? Atual por quê? Porque o desenvolvimento humano é muito lento. As pessoas demoram muito a entender o papel dele no planeta, não é? Nessa encarnação. Mas o Leon Denis, então, fala de alguns deveres. Primeiramente, dever com Deus, não é? E aí a gente lembra o reforço que Jesus falou lá atrás, há 2000 anos ainda, não é? Com muito mais tempo. Amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Esse é um dever que nós temos com Ele. Agradecer a nossa vida em todos os momentos, em todas as situações, porque em todas elas existe aprendizado, em todas as situações existe evolução. No dever para com Deus, nós temos também que procurar conhecer as suas leis, compreendê-las, colocá-las em prática aonde quer que estivermos. Aí você pode me perguntar, mas como, aonde eu vou buscar as leis divinas? Materialmente falando, elas existem há muitos anos. Existem registros históricos, livros, muito mais antigos do que a Bíblia, que já vinham desde aquela época mostrando, em várias formas, de várias maneiras, deveres que devemos ter com as leis divinas. Mas, para nós, na atualidade, ainda é o nosso querido Mestre Jesus, no seu Evangelho, que ele fala
o que devemos fazer, né, para agradar a Deus. Allan Kardec depois vem desmiuçando e dando um outro olhar, não é, na ótica espiritual, a qual também é muito claro. E o dever para consigo mesmo? Não é? É o respeito a si próprio. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas como amar o outro se não nos amarmos? Primeiro é a gente, tem que gostar da gente. E aí, se estivéssemos falando, eu sei que eu estou falando para um grupo de espíritas, mas se estivéssemos falando para um grupo não espíritas, eu diria que algumas coisas básicas muitos ainda não conseguem fazer com relação ao respeito consigo mesmo, não é? Aí a gente vai incluir a higiene pessoal, não é? Alimentação saudável. Por que isso? Porque isso é o cuidado com o corpo. Como disse Jesus, um vaso. O corpo também é uma ferramenta excelente para o nosso desenvolvimento evolucional. Não é o nosso corpo. Então nós precisamos cuidar bem dele, né, para poder cumprir a nossa tarefa. Sermos honestos conosco, isso é muito importante. E é claro, com aqueles que nos rodeiam. Nós temos o dever de se levantar frente a todas as adversidades que porventura venham ao nosso encontro. Não é? Nós não podemos ir nos entregando por isso ou por aquele outro. Não é? Nós temos que ser resilientes sempre. São deveres para conosco aprimorar a nossa inteligência, desenvolver virtudes, não é? Paciência, o perdão, quantas coisas, virtudes. E aí, quando voltamos para o Leon Denis de novo, e ele diz para a gente que, e os deveres para com o próximo, então? Não é? Que o leque é muito grande também. Porque Lázaro nos instrui no Evangelho que o dever para com o próximo é a obrigação moral que a gente tem que ter. E ele ainda faz um chamado assim, abre aspas, o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que não gostaríeis de ultrapassado em relação a vós mesmos. Ou seja, ninguém pode passar por cima das normas que valem para si mesmo, né? Isso é contrassenso. Vale para mim, mas não vale para o próximo. Como é? Não é? Respeitar o próximo em todas as diferenças que se tenham um com os outros. Isso é um dever com ele. Respeitar a ecologia, respeitar o meio ambiente. Não é? Nós já temos conhecimentos suficientes para isso, para saber que esse desregramento, essa falta de respeito com o nosso planeta está nos custando caro. Até porque eu sou espírito, moro num corpo, não é? E o corpo não é meu, é da Terra. Então eu não sou, da onde eu sou? Eu sou do universo, não é? Agora, o corpo é da Terra. Quando nós não respeitamos o nosso planeta, que por sinal é um organismo vivo, nós então estamos atacando o nosso corpo, atacando a nossa vida, atacando o lugar que é um instrumento fantástico para aprendizado e desenvolvimento e resgate de muitas coisas, não é mesmo?
dever de praticar a caridade. Caridade nas inúmeras formas que ela existe, né? Não só na questão monetária, que isso aí a gente sabe que é uma das coisas mais fáceis da caridade, é uma das formas mais fáceis. Existem outras, né, que são mais difíceis, mas que é possível de fazer. Perdoar o próximo, entendê-lo, né? Temos dever com a sociedade. Quando vemos as coisas acontecendo na sociedade e não tomamos conhecimento ou ficamos omissos, não é? A sociedade é essa que nós vamos ter que deixar para os nossos filhos, para os nossos netos e assim por diante, não é? Então nós temos um dever muito grande com a sociedade também, não é? Nós é que a fazemos, não é mesmo? Existe o dever profissional. Já pararam para pensar? O dever profissional é uma coisa que nós sofremos muito, não é? Quando isso? Porque tem o trabalhador, eu, você, todos nós que trabalhamos, temos que cumprir muito bem as nossas obrigações, com a consciência certa, correta, conscientemente, obrigações em todas aquelas funções que exercemos. Não importa qual o tamanho dela, todas são importantes, não é? No meu ramo eu falo muito na construção da casa, na construção da casa, de um prédio, de um canil, de uma ponte, sei lá o que for, todos têm um papel muito importante. Então tem que fazer bem feito, não é mesmo? Quando eu falei em sociedade, e aí eu fico pensando no dever com a família, não é? Quando olhamos hoje a sociedade do jeito que ela está, a gente fica perguntando, sempre questionando, aonde atuar primeiro? Naquele que está em desregramento, comprometendo a sociedade, ou na família que gerou aquele indivíduo daquele jeito, não é? É igual a história do ovo da galinha, é difícil saber aonde atuar primeiro. Mas quem tem a família tem dever com a família e deve executar esse dever da melhor maneira possível, não é? Então, assim, quanto mais se compreende, quanto mais cumpre-se os deveres para com a família, ela melhor se torna e ela vai ficando melhor, vai facilitando o desenvolvimento das virtudes que temos que passar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Sentimentos de valores, de ética, de moral, não é? E isso é o que se chama de uma educação integral, não é? É aquilo que nós temos que passar, e a família é o melhor lugar para essa situação, não é mesmo? É o cadinho purificador, tem problema? Tem, todo lugar tem problema, todo lugar tem, não é? É no trabalho, na família, é no lazer, sempre existe, mas na família é a base da sociedade, e nós temos deveres com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o marido, não é mesmo? Com todos os seus membros. Sabe por quê? Da mesma maneira que quando a gente faz o evangelho no lar e irradia para
todos à nossa volta, não é? No quarteirão inteiro, a própria sociedade, ela se beneficia disso. O mundo se beneficia das nossas orações, das nossas preces. A nossa família, bem estruturada, criando, produzindo, pode ser assim esse termo, homens, mulheres, crianças, com valores bem definidos, toda a comunidade se beneficia, toda a sociedade se beneficia, não é? Tudo se começa na família. Quando não há omissão dos deveres, não é mesmo? Então, temos que nos esforçarmos, dedicarmos a cumprir os nossos deveres de uma forma bem feita. Sabe por quê? Dever bem feito, bem executado, gera disciplina. Disciplina, ele está intimamente ligado com a vontade, não é? Então, ter disciplina, ser disciplinado, implica em conseguir as coisas, não é? Só a vontade não basta, tem que ter disciplina, não é mesmo? Para se conseguir alguma coisa. Uma outra coisa que está nessa mensagem, que eu achei muito interessante, quando se refere que nós nascemos, crescemos e somos únicos no mundo. Não só nesse mundo, no universo inteiro. Não existe outro Altamiro, não existe outra Lincoln, não existe outra pessoa, não existe todos vocês que estão nos acompanhando, não tem ninguém igual. Somos únicos, não é? Somos únicos. E ser únicos, não é? É porque nós estamos ao longo dessa existência formando a nossa individualidade. Da mesma forma que temos inscritos em nossa consciência a lei divina, está lá também inscrita os nossos deveres. Foi quando nos propusemos a reencarnar, nós falamos dos nossos deveres, daquilo que nós íamos fazer, não é? E eles estão gravados. E às vezes nós preocupamos com os deveres dos outros e nos afastamos dos nossos deveres. E mais, né? Não deixamos que o outro cumpra suas funções. Então, os nossos deveres são só nossos porque somos seres únicos. E foi, na verdade, uma escolha da alma. E a alma não erra, ela sempre acerta no curso educativo neste caminho da evolução. A gente diz que o espírito tem um feeling, um sentimento que é próprio, um jeito ímpar de eleger o seu caminho, de falar como é que é. Não é? Por isso que às vezes a gente não pode ir muito contra a maneira das outras pessoas serem. Ele sabe qual que é o destino dele, porque está inscrito dentro dele. E aí aqui eu lembro uma afirmação do Espírito Lázaro, que ele diz assim: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Então, se cada um, né, quantas vezes já ouvimos,
Se cada um fizesse a sua parte, olha, o mundo seria bem melhor. É isso mesmo. Cada um tem que fazer assim, primeiro, depois o outro. O outro vai chegar na hora dele, não é? É preciso que às vezes ele passe por situações, porque faz parte do seu desenvolvimento. Está inscrito lá, né? E aí o Chico, que é o nosso fantástico Chico Xavier, ele diz uma coisa que é muito interessante, né? Ele diz assim: aos outros dou o direito de ser como são, mas a mim tenho o dever de ser cada dia melhor. Não é mesmo? Então, meus companheiros de ideal, vamos nos esforçar para cumprir bem os nossos deveres, porque em um dado momento da nossa vida, nós estaremos realizando-os com alegria, com prazer, né? Muitos desses deveres que hoje nós não o vemos assim, mas vai chegar numa hora, se a gente exercitar a nossa disciplina, a nossa vontade, a nossa vontade de querer crescer, de querer fazer, vai chegar um determinado momento que vai ser tudo festa, tudo com alegria, não é? Leva tempo, porque o processo é lento. E eles deixarão de ser deveres para serem ações espontâneas, do maior sentimento que existe no universo e que está dentro de nós, que é só uma questão de desenvolvimento, de prática, de potenciá-lo na nossa vida, não é mesmo? Que é o amor. E como eu quero finalizar aqui com uma frase do André Luiz no livro Sinal Verde, quando ele diz assim: quando o homem cumpre seus deveres com alegria, com prazer, eles se transformam na alegria do homem. Então, meus companheiros, é essa a ideia. Muita paz e muita alegria a todos vocês que nos acompanharam e que sirva, né, e que espero que seja útil na nossa reflexão dessa noite. Ok? Um abraço a todos.